e ela as o enchia. E sucedeu que, cheio foram os vasos, disse ela a um dos seus filhos: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou de correr. Ela foi e fez a saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e você com seus 2 filhos vivei do olha para o irmão, vivei do resto. Amém? Queridos, quando eu olho para esta palavra na Bíblia Sagrada, eu encontro aqui neste texto uma mensagem muito simples, mas quero crer que essa noite Deus tem algo para a sua vida. Diz a epígrafe do texto que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quem aqui esta noite nunca ouviu um pregador pregar acerca do sermão embasado no segundo livro histórico dos reis? Diz a Bíblia Sagrada que uma mulher tinha casado e perdeu o seu marido. Mais do que isso, ela estava enfrentando um momento de adversidade na sua história. Esta viúva, sem ela querer, ela herda uma dívida essa intransferível e imperdoável. De uma forma ou de outra, esta viúva teria que pagar a sua dívida. Preste muita atenção no que está escrito no texto bíblico. Esta viúva, ela era casada com um dos discípulos dos profetas, e segundo Flávio Joséfo, esse marido tinha um nome, e segundo Joséfo, o nome do defunto era Obadias, o mesmo Obadias que foi mordomo de Acabe e de Jezabel. Sendo assim, então, ele morreu e deixou uma herança para a sua esposa, e esta herança foi uma dívida essa imperdoável e intransferível. Esta viúva, ela herda uma dívida, ela teria que pagar esta dívida, porque sabendo ela que ela era uma judia casada com um judeu, e todas as mulheres judias casadas com um judeu, uma vez que o seu marido viesse a óbito, ela passaria a ser titular de toda a sua herança. Se esta mulher tivesse que perder seus filhos, elas sairiam de dentro da sua casa e passaria a viúva morar em abrigo de viúvas, aonde uma vez por ano as pessoas que tinham desencargo de consciência levavam-se donativos e levavam cestas básicas e levavam panos íntimos para que as viúvas vivessem o resto da sua vida vivendo de ajuda e vivendo de esmola. Mas esta viúva não, ela sai de dentro da sua casa e vai na representatividade do homem de Deus da terra. Ela vai a Eliseu e diz: Eliseu, o meu marido, o teu servo era crente e ele temia ao Senhor, mas agora o meu marido morreu e eu tenho uma dívida para ser pagada. Eliseu olha para a viúva e disse: viúva, declara para mim o que você tem na sua casa. Ela olha para o profeta e disse: profeta, eu, a tua serva, não tenho nada na minha casa. E se você vê na sua Bíblia, aí vai ter uma vírgula. Ela disse: profeta, eu, a tua serva, não tenho nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Ora, vejamos, esta viúva, ela poderia ir direto ao azeite, ela poderia ir direto ao assunto. Ela olha para Eliseu e disse: Eliseu, eu não tenho nada na minha casa. Aí na Bíblia tem uma vírgula, e todos os pontos gráficos que estão na Bíblia não está suspenso e não está por um acaso. Eu fiquei analisando esta vírgula e eu descobri que esta vírgula é a vírgula do desprezo da viúva. A viúva, ela estava desvalorizando o pouquinho de azeite que tinha na casa dela. Agora preste muita atenção: se esta
nesta noite você não dá valor no pouco que tem na tua casa, no pouco que tem na tua vida, me perdoa, irmão, mas você não vai ver milagre. Mas se nesta noite, dia 26 de abril do ano de 2010, você passar a dar valor no pouco que tem na tua casa e na tua vida, você vai começar a ver milagre. Só quem acredita nisso, levante as suas mãos e dá um glória bem gostoso e bonito para Jesus esta noite. Eliseu olha para a viúva e disse: viúva, se tem um pouquinho de azeite, nada está perdido. Vai nos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, entra na sua casa, feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e põe a parte do que estiver cheio, e vai deitando o azeite aleatoriamente, paulatinamente e sucessivamente. A viúva, ela fechou a porta e foi deitando o azeite. Se a viúva fechou a porta, certamente ninguém viu o episódio do milagre acontecendo na casa da viúva. Agora preste muita atenção. Se a viúva fechou a porta, ninguém viu a plataforma do milagre na casa dela, ninguém viu o que ia acontecer com a porta fechada. A Bíblia diz que ela vai a Eliseu e faz Eliseu saber, e disse ela: Eliseu, o que eu vou fazer com tanto azeite na minha casa? A Bíblia diz que Eliseu olha para a viúva e disse: viúva, volta para a sua casa, paga a tua dívida, e você com seus 2 filhos vivei do resto. Com outras palavras, parece que eu vejo agora Eliseu olhando para a viúva e dizendo: viúva, vai aonde faz uma faixa, vai aonde faz uma outdoor e manda escrever com letras maiúsculas: vendedora de azeite, derrota nunca mais. Eu estou profetizando que a partir desta noite, derrota nunca mais na tua casa, derrota nunca mais na tua vida, derrota nunca mais no teu ministério, porque a partir dessa segunda-feira, aqueles que te emprestaram vasilhas vazias vai ter que ver o seu milagre. Se tem alguém que acredita, levante as suas mãos, põe a mão no ombro do irmão do seu lado e diga assim para ele assim: esta noite é a noite do exagero de Deus. Quem te criticou, quem falou que você não ia e que não tinha mais jeito, a partir de hoje vai ver a multiplicação na tua casa, na tua vida, vai ver o exagero de Deus. Aleluia. Agora só quem crê, se coloca de pé, por favor. Eu estou profetizando que esta noite o milagre de Deus vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua vida, vai acontecer no seu ministério. Eu estou profetizando que nesta noite quem te viu verá. Esta viúva, ela não tinha mais projeto e perspectiva de dias melhores, mas Deus mudou o cativeiro desta viúva. Sabe por quê? Porque o seu marido havia deixado uma herança para ela, porque se não tivesse o azeite, não tinha multiplicação de azeite. E a pergunta de Eliseu foi essa: viúva, fala para mim o que você tem na sua casa. Preste atenção, Deus essa noite vai se apoderar do pouco na tua casa, na tua vida, e a plataforma do milagre já está preparada. Basta essa noite você tomar posse do teu milagre. Aleluia. Levante as suas mãos, por favor. Põe a mão no ombro do irmão e fala assim: a partir de hoje você tem uma herança, e hoje Deus vai multiplicar a tua herança. Você não vai viver humilhado, você não vai ficar esquecido, você não vai ser